todas as pessoas que estavam próximas a mim eram do mundo físico. Eu não tinha exemplos de sucesso no mundo online e você, para mim, era muito distante. Eu olhava e falava assim, ok, para ele funciona, mas eu achava assim, será que eu também posso? E eu demorei para virar essa chave e entender que eu também posso. Bem-vindo a mais uma live, mais um podcast, mais um programa onde eu entrevisto alguém que fez o seu 6 em 7. A famigerada faixa marrom, R$100 mil em 7 dias. A minha intenção, sim, você a partir de uma entrevista dessa ou outra, consiga entender que você talvez também possa. Então a intenção é a inspiração, mas é mais do que inspiração. A intenção dessa entrevista também é aprendizado. Eu acho que toda jornada tem atalhos e obstáculos e cada pessoa pega os atalhos e enfrenta os seus obstáculos do seu jeito particular, dependendo do seu background, produto, visões de mundo, valores. Eu acredito que há muito, mas muito aprendizado quando a gente escuta como ela chegou lá e quais os obstáculos que ela teve que enfrentar e, eventualmente, quais dicas que ela daria para ela mesma se ela estivesse começando do zero novamente. A gente não só aprende intelectualmente, mas a gente aprende com exemplos também. É por isso que eu estou aqui com a Andressa. Tudo bom, Andressa? Tudo bem, e você, Érico? Eu tentei pronunciar o seu nome corretamente dessa vez também. Ebeling? Ebling. Ebling. Então tem isso. Bling. A gente estava há 3 segundos atrás, um pouco antes de entrar ao vivo, falando que era um sobrenome alemão. Isso. E eu perguntei se você era descendente de alemão, você falou que era isso? Sim, descendente de alemão e italiano. Que legal. Mas você nasceu no Brasil? No Brasil. No Brasil. Eu falo isso porque eu vivi de 1999 a mais ou menos 2004 na Alemanha, né? Então tem essa coisa. E você é de onde? Eu sou de Cascavel, no Paraná. Eu imaginei, do sul, né? Faz sentido, do sul, a grande descendência tá lá. Uhum. Agora, eu sempre começo essa parada da jornada 6 em 7 muito curioso para saber como é que foi o seu primeiro ponto de contato comigo ou com o meu conteúdo. Como é que foi, Andressa? Quem me trouxe até você foi o meu marido, em 2013. Isso faz muito tempo. Ele me apresentou você quando você fazia vídeos diários ainda. Uau, no começo. Ele falava, olha esse cara, ele faz vídeos todos os dias, olha as sacadas que ele dá. Você estava fazendo aí numa jornada de 365 dias. E aí eu olhava e aquilo não me conectava ainda. Ele já estava super conectado, mas ele já pensava em me lançar para alguma coisa. Ele estava plantando a semente na sua cabeça. Tava plantando a semente. E aquilo não fazia muito sentido para mim, porque eu estava muito enraizada no mundo físico ainda, né? Mas ele já tinha um olhar muito à frente e ele falava, presta atenção, olha o que ele está falando, isso pode fazer a diferença. Vamos falar nesse raio. Eu vou interrompendo de vez em quando, porque acho que tem uns pontos importantes. Você fala, eu estava muito enraizada no mundo físico. O que você quer dizer com isso? Que eu não acreditava que era possível realmente conseguir ganhar dinheiro no mundo online. Aquilo ainda, para mim, não tinha entrado dentro de mim como um sentido real. Eu olhava aquilo como se fosse para uma outra pessoa, mas não para mim. Mas para ele já fazia sentido. Para ele já fazia sentido. Ele viu, né? Ele acreditava, né? O verbo crer. Sim. E é preciso crer para ver. E você ainda não. E eu gosto de explorar um pouco, de aprofundar muito um pouco nisso, porque eu acredito que tem, por mais que hoje seja óbvio para você, não é óbvio para muitos. E talvez eles entenderem que você, que é hoje óbvio, passou por essa jornada, é interessante. O que fazia? Quais eram as coisas que... E nada, nenhum julgamento aqui, eu acho que tudo é bem razoável. O que passava na sua cabeça? Por quê? Era falta de exemplos, era falta de referências, era o pré-conceito. O que é que parava você naquela época de crer? Falta de exemplos principalmente, porque todas as pessoas que estavam próximas a mim eram do mundo físico. Eu não tinha exemplos de sucesso no mundo online e você para mim era muito distante. Eu olhava e falava assim, ok, para ele funciona, mas eu achava assim, será que eu também posso? E eu demorei para virar essa chave e entender que eu também posso. Que qualquer pessoa pode, se você efetivamente se dedicar àquilo. E assim, ele ficou na minha cabeça por muitos anos. E ele nunca desistiu. Ele ficava na sua cabeça? Como é que ele vinha com o teu vídeo? Não, ele vinha com o celular com o teu vídeo. Ele falava assim, olha aqui, ele tá ao vivo agora, vamos assistir. Aí eu falava, tá bom, vamos assistir então. Daí a gente assistiu ao vivo você falando.
Aí no dia seguinte ele voltava. Ele assistiu quase todos os dias, os seus 365 dias lá em 2013. Aí eu falava, ok, de novo vamos assistir. E foi. E aquilo foi assim, eu fui começando a acreditar que eu também podia. Mas claro que assim, ele fez toda a diferença para mim, e a gente tem que ter sempre um exemplo. E como eu não tinha essa proximidade com o mundo online, ele foi a ponte para eu chegar e acreditar também em mim. No mundo físico, você fazia o quê? Em 2013, eu ainda fazia faculdade, em 2013, que legal. E trabalhava para uma marca grande aí de chocolates, trabalhava com confeitaria na época ainda, sabe? Trabalhava dando consultoria em padaria, confeitaria e restaurantes. Já era uma profissional da área. Entendi. E a faculdade era de quê? Por curiosidade somente? Gastronomia. Gastronomia. E seu marido fazia o quê? Engenharia civil. Ele já era engenheiro formado já. E ele, assim, eu falava, vamos lançar você então. Ele falava, não, mas você fala melhor do que eu, vamos lá, vamos você, vai você. E ele queria efetivamente me lançar naquela época. Daí eu falava assim, não vai dar, vamos protelar. Vamos lá, isso é 2013, existia isso. A gente costuma dizer que a expressão é quando a pessoa não pega, né? Quando a pessoa não acredita. O marido ou a mulher, né? Às vezes troca os papéis, vem todo empolgado. Olha isso, que legal! A gente vai fazer 6 em 7, vamos fazer tudo online, vai trabalhar de onde quiser, vamos ter abundância financeira, impacto, isso com integridade, sem passar perto de ninguém, pelo contrário, aumentando o nível de honestidade que a gente tem nesse país. E ele começa a falar tudo isso, aí geralmente a esposa fala assim, nossa, que legal, que bom. Você pode botar o lixo pra fora? Pô, eu costumo dizer que às vezes uma coisa super importante pra gente, que a gente vê, tanto o marido quanto a mulher, só que o outro parceiro não vê. Não imediatamente. E ó, não é só sobre a fórmula de lançamento, não. Eu vou falar uma experiência que aconteceu há 3 semanas atrás comigo. Eu estava numa experiência onde eu estava me aprofundando numa área da minha vida que é meditação. E eu medito. Minha esposa não. Nada de errado ou certo com isso, mas ela é bem menos empolgada nisso do que eu. E aí, faz 3 anos que as pessoas lá do Plat lá fora, uns caras que eu respeito muito, jogam na minha cabeça sobre um retiro de meditação, onde você, e parece muito estranho, passa 10 dias meditando 10 horas por dia, e nesses 10 dias você passa em silêncio. Vai vendo. Então são 10 dias sem falar. Aparentemente, depois do 10º dia, coisas acontecem e você começa a se conhecer. Enfim. Era uma ideia muito louca na minha vida. Imagina, se passar 10 dias sem você falar nenhuma palavra, nem poder olhar para alguém, nem comunicar, nem falando, nem olhando, né? Sempre olhava para baixo. Enfim. E eu achava isso coisa de louco. Há 3 anos atrás, aí quanto mais amigos meus faziam e reportavam que era uma coisa boa, pessoas que mais tão louco não era. Eventualmente esse ano eu fiz a decisão. Eu falei, eu vou fazer. E aí um dia eu cheguei a essa decisão que eu ia fazer. E aí eu acordei, e pra mim esse é um big deal, é uma coisa grande, né? Tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Tá, e quando eu decido uma coisa, é raro, o foguete não dá ré, né? Sim. Eu demoro pra decidir, mas o foguete não dá ré. Aí eu levanto, a gente acorda no meio desse período sensível, onde as crianças estão em casa, a gente dispensou a nossa ajuda, por razões de saúde mesmo, continuou pagando, mas dispensou. E a casa tava uma loucura, né? Porque, enfim. Aí eu acordo, no meio do negócio eu falo, Juliana, decidi. Cara, eu acho que eu decidi uma coisa que vai ser, eu vou fazer esse tal desse Vipassana, que chama o retiro lá. E aí eu comecei a explicar toda a cópia do negócio, por que isso aqui. Eu não falei que ia ficar 10 dias em silêncio, porque isso pira, minha esposa pira com essas coisas, né? Eu falei só dos pontos positivos da coisa, e ela falou assim, nossa, Érico, que legal, tô tão feliz por você, limpa a pia pra mim. Não fez sentido pra ela. Eu tô tão feliz por você, você pode limpar a pia pra mim? Assim, em 3 segundos. Então, assim, ela só não mandou jogar o lixo pra fora. Mas às vezes acontece, às vezes até o parceiro escuta por suporte, mas a ficha não cai pra ele. E o que eu te pergunto, depois de contar toda essa história para as pessoas, é quando é que a ficha começou a cair pra você? Porque pra ele já tinha caído, mas pra você Já. ainda não. Quando Começou a cair foi essa transição, né? Do não acreditar para o acreditar. Isso foi em 2018. Eu era professora universitária. E o meu sonho sempre foi ser professora, porque os meus pais são professores, né? Então, eu queria seguir o mesmo rumo.
E eu era professora universitária e engravidei do meu terceiro filho. E na época eu pensava assim, né? Meu Deus, eu não quero deixar de novo meu filho em escola, com babá, com pessoas que eu não conheço, longe de mim, porque eu trabalhava todas as manhãs e todas as noites. E aquilo começou a trabalhar dentro da minha cabeça de uma maneira diferente. Eu falei, já passei por 2 filhos deixados, assim, por outros para serem cuidados. Eu falei, esse não vai ser o terceiro, né? E aí eu fui lá e falei assim, agora, Fernando, agora eu acredito, agora vai dar certo. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Daí eu falei, ó, vai dar certo sim, porque agora eu quero ficar em casa, eu quero estar perto, né? E aí ele falou, então beleza, então vamos lá, vou te ajudar e tal. Mas esse vou te ajudar, ele trabalhava, ele é funcionário público, ele acredita muito no mundo online, mas é funcionário público. E tinha uma construtora. Então ele já trabalhava em 2 lugares diferentes, e aí sobrou 100% para mim. E aquela história, como você falou, foguete não dá ré. Quando eu defini efetivamente que eu iria fazer aquilo dar certo, eu comecei a escutar muito o que você falava. Se blinde de pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita. E eu comecei a apresentar você para todas as pessoas que estavam próximas a mim. E as pessoas começaram a te seguir, começaram a acreditar no que você estava falando também e começaram a me incentivar. E eu acho que o incentivo das pessoas próximas a você é muito importante. Você tem que se blindar realmente disso, porque as pessoas olham para você e falam exatamente isso. Ah, ok, mas então o que a gente vai fazer no final de semana? É mais ou menos isso, porque elas não acreditam, não faz sentido, né? Ah, ok, ok. É tipo, elas não fazem isso, né? E às vezes a gente faz isso também, não vamos culpá-las. Sim, porque assim, às vezes a pessoa que não acredita que aquilo vai dar certo, mas eu coloquei na minha cabeça que aquilo daria e eu fiz tudo. Comecei, sentei um belo dia, falei, agora eu vou começar a gravar os meus vídeos e comecei a fazer tudo sozinha. Não sabia editar, aprendi a fazer edição, aprendi a fazer tráfego, porque dentro do Fórmula tem as explicações de tráfego, aprendi com o Hugo a fazer um monte de coisa, aprendi com o Daniel fazia um monte de coisa de página, de internet, eu fiz tudo. Efetivamente eu fiz tudo. E me lancei aí no mercado, feliz da vida, já no Semente eu consegui fazer 4 vendas, fiquei super feliz. Uau! Uau, então vamos lá, você faz seu primeiro lançamento de Semente, fez 4 vendas, e essas 4 vendas resultou num faturamento de quanto? No faturamento deu 1.720, uma coisa assim. Mas eu tinha investido R$500. Entendi. R$500. E ó, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente. Olha que louco. Eu tava até falando isso com um grupo de faixas pretas, que eu faço parte há uns 10 anos. Eu acho que é 10 anos mesmo, lá fora. Escrevi hoje um e-mail para ele. A arte sobre diminuir expectativas. Eu escrevi um e-mail que logo que eu comecei minha carreira, em 2013, lá quando seu marido estava interessado, né, no meu conteúdo e você não, eu falava muito do 6 em 7. Muito do 6 em 7. Mas eu falava pouco de quanto tempo levava o 6 em 7. E a razão disso era uma razão que eu queria envolver as pessoas. E se eu falasse, eu imaginava, se eu falasse quanto trabalho dava para chegar lá, as pessoas não iam querer comprar meu produto. E eu achava que valia a pena, então simplesmente falava menos. Se a pessoa me perguntasse, eu tenderia a responder, mas era um assunto que eu deixaria de lado. Eu queria focar nos pontos, é tipo uma maquiagem, né? Você foca nos pontos positivos da pessoa que você está maquiando e tenta dar uma omitida nos pontos negativos, sem perder a integridade, então omitir. Só que o que aconteceu? No decorrer do tempo, eu fui atraindo as pessoas que chegavam no Fórmula com a expectativa de fazer o 6 em 7 no primeiro lançamento. E se não fizessem no primeiro e no segundo lançamento, internamente elas desistiam, porque se achavam que elas eram uma falha. Às vezes achavam que elas eram uma falha, às vezes achavam que eu era uma falha, às vezes achavam que todo mundo era uma falha. E no fundo, elas iam guardando aquele sentimento, vou chamar daquele sentimento amargo no coração. Isso no longo prazo. E isso não estava claro para mim na época, tá? Eu não via isso. Às vezes a gente olhando para trás é muito fácil, né? Olhando para frente. E aí, o que aconteceu? Passou o tempo. De uns 2 anos para cá, principalmente quando eu comecei a mentorar pessoas mais de perto, quando eu falo mentorar é acompanhar, né? Essas pessoas bem de perto, isso ficou claro para mim. Nossa, ela faz poucas vendas no primeiro semestre, ela realmente pensa que aquilo não é. E aí eu comecei a olhar o que é que eu falei que causou isso, porque para mim não era. Quando eu fiz se eu faço poucas vendas, eu fico feliz, né? Eu tenho outro pegada da vida. E aí eu falei, meu Deus,
E aí a gente começou a fazer um trabalho de diminuir expectativas. Então, durante todo o tempo, inclusive nesse exato momento eu estou fazendo isso, né? Uma meta-análise. E a gente começou a divulgar muito intensamente que, cara, se você é uma pessoa... Existem sempre as pessoas mais extraordinárias, mas se você for uma pessoa mediana, você vai tender a fazer 7 lançamentos no primeiro. Isso veio de observação mesmo, a gente não tem uma estatística. Daqui a pouco vamos ter, né? Porque a gente está acompanhando uma série de pessoas um pouco mais de perto, aquela coisa toda. Então a gente vai ter essa estatística mesmo. Mas, dito tudo isso, a gente começou a fazer isso. E hoje, assim, eu tenho quase certeza que uma pessoa que entra na fórmula de lançamento sabe disso. Que demora 7 lançamentos. Ela deve ter ouvido para chegar. Em média, tem gente que chega mais rápido, tem gente mas demora 7. Isso quer dizer 1 ano e meio, pelo menos, se você for um bom aluno, um aluno aplicado. Dito tudo isso, a gente tem quase certeza que ela ouviu isso 1 ou 2 vezes. No momento, tem 1.430 pessoas, mais a galera que está assistindo em outras mídias assistindo. E estão ouvindo isso. E aí, qual foi o resultado disso? No curto prazo, eu acredito que baixou minhas vendas. No curto prazo. Por quê? As pessoas adoram uma fórmula mágica, né? Tipo, sim, querem que caia do céu. Querem que caia do céu, que brote. E não é só comigo, não. Com as dietas também, com os exercícios também. Com o meu nicho também. Com o seu nicho também. De repente vai falar até nisso. Porém, aliado a várias outras coisas, e eu não consigo dizer só sobre isso, o que eu passei a fazer isso há uns 2 anos atrás. Foi a primeira vez que no começo das minhas apresentações, eu abri as minhas apresentações, porque eu sabia que é lá onde está a maior atenção, né? Porque a atenção tende a decair, os curiosos vão saindo, os comprometidos vão ficando, né? É um processo normal. E a partir do problema eu já abria falando que, não é fácil. Vale a pena, mas não é fácil. E, inclusive, vai durar 7 lançamentos, essa parada toda. Isso deve ter machucado vendas no curto prazo. Porém, no longo prazo, os resultados foram se tornando mais frequentes. Porque aquele ou aquela pessoa que, como você, fizeram, sei lá, R$ 1.720 no primeiro lançamento, comemoraram, porque entendiam que aquilo era parte do processo. E não desistiam. Isso aumentou drasticamente o número dos resultados. E hoje, chegando a quase que um resultado novo por dia, para a gente, a quantidade de provas que a gente tem é tão avassaladora, acho que no sentido de... Não é avassaladora, é tão enorme, é tão grande, é tão considerável, que compensa a gente estar usando uma copy, um script, um marketing mais pé no chão, menos aspiracional, menos, a palavra talvez seja agressivo, menos provocativo. E isso reflete em você, porque eu tava falando isso depois de 2 anos para eles lá, um grupo de empreendedores lá de fora. Eu falei assim, cara, de repente, um dos melhores movimentos que eu fiz no longo prazo para minha empresa, para o meu projeto aqui no Brasil, foi diminuir expectativas, que é contra-intuitivo para um bando de marqueteiros, né? Sim. Cujo nosso trabalho, na verdade, é aumentar essa expectativa, né? De uma maneira íntegra, mas fazê-lo. Dito tudo isso, e vendo que você comemorou, você ficou feliz no seu primeiro lançamento, eu falei, ufa, não é à toa, né? E esse foi o seu primeiro... Quando foi esse primeiro seu lançamento de semente? Foi em setembro do ano passado. Por quê? Porque eu acabei saindo da faculdade porque meu marido foi transferido. E como ele é funcionário público, ele não tinha opção, né? Então ele foi transferido para Curitiba. Para onde? Para Curitiba, para Curitiba. E aí eu também não tinha opção. Então nós viemos para cá. E aí, durante esse período de readequação, com o filho e tal, achar escola, eu dei uma parada. Eu parei, dei uma estacionada e retomei em julho do ano passado. E em setembro eu fiz o meu lançamento de semente. Foi meu primeiro lançamento. Que daí eu não parei mais. Sim. Pressa e sem pausa. E aí, depois desse lançamento de semente, inclusive a gente ainda não mencionou, eu sei disso, mas a pessoa não sabe. Qual é o seu produto? O que você Panificação. Eu ensino a fazer pães, porque eu era professora de panificação na faculdade. Era aquilo que mais me movia. Falei assim, é isso que eu quero levar para as pessoas também. E às vezes a pessoa fala que acha que não acredita que isso pode ser possível, né? Total. E eu vou te falar uma coisa, dos meus tempos de Alemanha, cerca de 4 ou 5 anos, dependendo de como é que você conta. Eu fiz uma pausa assim. Mas se você me perguntar do que eu mais sinto falta de lá, tem umas paradas que são folclóricas, né? A salsicha, mas não é a coisa que eu sinto mais falta.
Até porque a gente tem boas salsichas aqui também, discutivelmente. É o pão. O pão lá era coisa séria. Inclusive, quando eu fui para lá em 1999, são 20 anos atrás, estou ficando um pouco mais velho do que eu gostaria, não existia esse movimento aqui no Brasil. A gente só existia o pãozinho francês. Então, quando eu chegava lá e tinha aqueles quantidade de pães que você podia provar, sementes, preto, marrom... Aqui era só integral, não integral, integral era ruim, né? Aqueles, amargo, ruim. Faleirado. E aí eu ficava vidrado naquilo. Eu falei assim, um dia alguém vai começar a vender pão. E as cervejas também, que acabou vindo esse movimento de cervejas do Brasil. Hoje tem muitas cervejas boas, mas não tinha quando eu fui, há 20 anos atrás, meu Deus. Interessante. Agora, você ensina a fazer pão, né? Então, você foi seu primeiro lançamento de fazer pão, você conseguiu seus 4 primeiros clientes embrionários, seus embriõezinhos. Como é que foi dali para o segundo lançamento? Quando foi o segundo? Inclusive, não faz muito tempo, né? Então, setembro de 2019... Faz pouco tempo. Aí eu fiz o meu primeiro lançamento interno, porque assim, eu escutava muito você falando, né? A FIO, ela não cometa o erro da FIO de fazer mais de um semente, não fica plantado ali, né? Falei, não, eu vou pro interno, eu consegui, validei meu produto, vou pro lançamento interno, e dali aí eu fiz 11 vendas em novembro. Isso aí dá já um deu faturamento de mais ou menos quanto? Em torno de R$7 mil. Tá começando a ficar mais interessantinho. Sim. Em novembro. Isso, e eu investi pouquíssimo, investi R$1.500, R$1.800, uma coisa assim, sabe? Aí e eu falei, o massa nossa... disso é que a parada começa a se realimentar, né? Montinho, montão. Sim, montinho, né? montão. Começa a girar o capital. Exatamente. E aí, novembro, foi aí o seu segundo lançamento? Fui pro Fórmula e você fala um monte e incentiva. Eu voltei para casa, fiz todos os meus planos. Eu falei assim, em janeiro eu vou lançar, não vou viajar, nada de férias, nada de nada, vou trabalhar. Passei trabalhando, focada. E no começo de janeiro eu fiz o meu segundo lançamento interno. Aí eu vendi 12. E também fiquei feliz, porque eu investi um pouquinho mais, mas assim, consegui ter uma rentabilidade que jamais eu teria num mundo físico, com um emprego ali de estar ali toda hora, porque eu estava perto da minha família, estava perto dos meus filhos, estava perto do meu marido, que é uma coisa que doía. Porque dói quando você também é pai, você sabe, você tem filhos. Como é doloroso a gente ficar muito tempo longe dos filhos, né? E isso é uma coisa que move a gente querer ficar perto, porque o tempo todo a minha filha está perto de mim. Eu tenho um filho de 22 e uma filha de 11. A minha de 11 já está querendo aí já ser youtuber, já começa a planejar esse novo mundo online para ela. E o meu filho mais velho está terminando a faculdade de Direito, mas já quer começar a trabalhar com tráfego. Porque ele já vê que o mundo físico começa a mudar, né? Então eu falo assim, as coisas vão mudando conforme a gente vai percebendo isso. E aquilo, janeiro para mim foi assim, tipo, eu consigo mesmo. Eu consigo repetir isso. Isso realmente é real. E eu comecei a planejar o próximo lançamento já em janeiro. Você sabe qual que é um dos maiores ganhos que eu acho que esse mundo novo, vou chamar de mundo novo, mundo paralelo, de você acessar esse mundo paralelo, na minha opinião, posso falar para mim, é que o mundo que eu vivi, o mundo que a maioria das pessoas que estão vivendo fora do mundo paralelo, ele é um mundo mais ou menos igual ao que os nossos pais viveram. O mundo da engenharia, o mundo da medicina, o mundo da advocacia. Só que o mundo está mudando drasticamente. Por exemplo, está tudo ficando muito digital. Só que os pais ainda vivendo no mundo de 20 anos atrás, hoje, não conseguem passar isso para os filhos. E esperam que os filhos por si só decolem. E às vezes vão decolar. Mas no caso, você migrando para o digital e tomando essa guinada, você hoje... Você começa a dar exemplo para sua filha. Por exemplo, ela quer ser youtuber. Você já sabe muito bem como monetizar um youtuber do jeito que talvez nem os youtubers saibam nesse momento. Uhum. O seu filho, que às vezes só via como no direito, né? Muitos veem o direito uma vocação e tá tudo bem, mas a maioria dos meus colegas viam o direito uma única maneira de sobrevivência porque não sabia mais nada. Exatamente. E aí o seu filho começa a ver, tudo bem, se a sua vocação é ser um promotor, juiz, está tudo bem, defensor, vai lá. Mas não faça simplesmente por sobrevivência. Você vai acabar numa profissão frustrado, uma mola encolhida. E aí agora ele começa a ver ele começa a entrar numa onda vendo você começa a introduzir para eles um mundo muito mais rápido. Então quando eles chegarem lá na hora...
é um efeito colateral na nossa família muito grande de introduzir essa nova... Porque na maioria das vezes eles iam entrar nessa nova parada, a gente não ia entender e não ia poder apoiar. Exatamente. Basicamente. Porque Então, se a gente não entende, se nós não estamos no meio, a gente não consegue acompanhar a ideia deles, né? Não consegue acompanhar. E hoje a gente fala de igual para igual nesse mundo aí. Porque meu filho fala umas coisas que eu consigo entender, eu consigo auxiliá-lo. Então a gente consegue crescer junto nisso daí. Total. E eu acho isso muito massa. Por dois motivos. Eu procuro sempre, e aí é uma coisa de pai para filho, eu procuro sempre me envolver com meus filhos. E tanto procuro esportes que nós dois fazemos, e até eu acho que o fato deles entenderem o que a gente faz traz mais convivência, menos atrito, menos tensão desnecessária, mais crescimento, né? Então, fecha parênteses desse lance de família, você está aí no seu segundo lançamento, fez mais ou menos 7, 8 mil com 12 vendas. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, para você era mais do que legal, porque você tinha outras coisas que eram tão importantes quanto para você, Exatamente. que era a família. E a partir dali, veio janeiro, a gente começa a entrar num período mais sensível, que eu não vou falar o nome, mas é um período sensível, em março, abril. Como é que foi isso para você? Você chegou a lançar antes do período sensível? Lancei bem no comecinho de março, que foi o meu terceiro lançamento interno, e aí eu fiz 24 vendas. E aí já deu assim... mais ou menos... Que deu 15 mil. Deu 14.900 e alguma coisa, assim, deu quase 15 mil. E eu investi, assim, não foi um alto investimento. Daí eu falei, gente, eu tô conseguindo escalar. Aquilo me movimentou de uma forma muito forte, assim. Eu falei, agora eu sei, agora eu consigo mesmo. Porque aquela coisa, eu sabia dentro de mim que ia dar certo. Eu me arrebentava, assim, de trabalhar e acreditava que aquilo era certo. E eu fazia tudo sozinha. Pra mim tava tudo certo fazer tudo sozinha. Porque, que nem você fala, primeiro você chega lá, depois você cria uma equipe. Primeiro você faz acontecer para depois você pensar em criar uma estrutura. Porque senão você acaba devendo uma coisa que você não tem, né? Então, assim, não tem problema nenhum fazer sozinha. Não tem nenhum problema gravar, editar, fazer tráfego. Não tem problema, porque você começa a entender de todos os processos. E quanto mais você domina os processos, melhor você fica, né? E aí aquilo para mim me movimentou profundamente. E aí eu entrei aí num planejamento para lançar em maio de novo. Daí eu vim com tudo. Falei, não, eu vou vender, eu vim com uma confiança, assim, que nem eu acreditava que assim, da onde que ela vinha aquela luz tão forte dentro de mim, assim, porque eu falei, vou vender, vai ser muito bom. E realmente foi aí que eu consegui chegar no meu quarto lançamento interno, eu cheguei no meu 6 em 7, na verdade foi 6 em 1, né? Foi 6 em um dia. Fechei 23,59 com 100 mil reais. 100 mil reais em um dia. Em um dia. Agora sim. Aí qual foi o faturamento total do lançamento, só para as pessoas entenderem? O primeiro dia é sempre mais caro? Sim, sempre vem mais. Foi 168 mil o total. Uau! Uau! Foi 10 vezes mais do que o terceiro lançamento, assim. Foi, assim, uma escalada imensa. E eu falo para as pessoas que estão assistindo, eu já entrevistei pessoas aqui que, inclusive, tem entrevistado faz 3 semanas, uma por dia, mais ou menos 2, 3 semanas, essa é a terceira. E você vai ver que pessoas que demoram mais do que 7, pessoas que demoram menos, mas se você observar esse feeling, você vai tender a tirar uma média no 7. O seu chegou no quarto. E o que mais me deixa feliz por isso é exatamente isso que eu falei. Antigamente, as pessoas que tinham feito R$ 1.720 falavam assim, no primeiro lançamento, mas que trabalhão que eu tive, só para fazer isso não paga as minhas contas. Depois estivessem fazendo R$6 e a sua atitude foi uma atitude de... você estava entendendo que aquilo era o processo. Sim. E fez os 168 mil reais. Esse foi o seu último lançamento? Ou você chegou a lançar alguma outra? Eu vou lançar na semana que vem de novo. Ah, que legal. É Pão Sem Segredo. Pão Sem Segredo é o nome da minha marca. E tenho muitos alunos que estão fazendo para vender e que realmente, assim, aí faz muito sentido aquilo que você fala, que a gente leva, não só a questão financeira, você só faz isso por dinheiro. A gente começa a migrar para um outro mundo e começa a perceber que nós conseguimos ajudar as pessoas de maneira gratuita com o nosso conteúdo
diário, gratuito. Eu consigo ver a transformação na vida de centenas de pessoas que eu estou conseguindo auxiliar de maneira gratuita, porque elas estão aí nesse período sensível, conseguindo ter uma renda extra, conseguindo dar um up na vida, e isso faz com que não seja só o dinheiro, seja muito além é muito além do pão, é muito além do dinheiro, é a vida das pessoas que está em jogo, né? Então eu falo que isso me move profundamente. Que massa mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás, o cunhado, o marido da prima da minha esposa, não sei como é que chama isso, ele descobriu, depois de tantos anos, às vezes a família, alguém numa família bem distante acaba descobrindo o que eu faço, né? Porque as pessoas não sabem até saber. Nossa, o Eric faz isso. E aí ele veio jantar aqui em casa e a gente começou a especular, almoçar na verdade, especular o que ele podia fazer. E ele falou, nossa, eu sei fazer pão, mas será que isso funciona? As pessoas têm um preconceito muito, né, que esquecem que o volume da internet, a digitalização das coisas mudaram as regras. Dito tudo isso, você, desde lá de trás, né, você faz um tempo que você já tem a fórmula, já passou pelo processo da pausa da tartaruguinha, que, enfim, Sim, mudou de vida, acontece. À medida que agora você agora acredita, né? Não tem, muito. inclusive é impossível. Se você for parar para pensar, depois que esse dinheiro, impacto, feedback, comentários, estudo de casa, da galera fazendo pão, vendendo pão, bateu em você, é uma coisa que você nunca vai... Nem que eu quisesse fazer você esquecer isso, eu ia conseguir. E você chegou ao seu segundo, 6 em 7. O primeiro poderiam até falar que era sorte. Mas agora você está numa crescente. Não é mais sorte, é uma crescente. A casinha dos 3 porquinhos é de tijolo. Porque o lobo mau do período sensível soprou e a casinha ficou até mais forte. Então, dito tudo isso, o que você acha que existem várias pessoas que escutam essa entrevista e se identificam com você, não comigo, se identificam com você. Então, algumas pessoas, depois de escutar você, vão se inspirar, porque você também é mãe e você fez a coisa acontecer. E elas vão decidir. Para esses comprometidos que vão entrar, já decidiram isso, que vão fazer acontecer, qual dica você daria para eles para conseguirem um resultado mais rápido? Não necessariamente rápido, porque ele não chega rápido. Mas qual que seria a sua dica para eles para conseguir o resultado mais rápido? Consistência, em primeiro lugar, porque assim, não dá para parar. Começou, não para mais, né? Porque assim, começa a gravar, começa a estar constantemente em contato com a sua audiência, para que a sua audiência comece a entender que você efetivamente é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que você nunca vai desaparecer, de repente, do nada e sumir, né? Estar ali sempre e se blindar, porque é muito importante você se blindar com pessoas que têm uma ideia muito semelhante à sua. E se você não tem essas pessoas com a mesma ideia semelhante à sua, crie essas pessoas. Mostre esse seu mundo para essas pessoas, que foi o que eu fiz com as pessoas que estão próximas a mim. Eu mostrei, o meu marido me mostrou esse mundo e eu levei esse mundo para as minhas amigas, para os meus amigos. Comecei a te apresentar para um monte de gente e eu criei uma comunidade de pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu. E quando qualquer coisa que de repente você pensa, eu acho que eu vou desanimar, aquela pessoa que já está blindada junto com você consegue te fazer levantar. Então eu tenho um grupo forte de pessoas perto de mim que nunca me deixam desanimar. Porque existe realmente um momento que você cansa, que você fala, será? Mas se final de semana trabalhar, vale a pena. Eu sempre falo, vai valer a pena sempre, porque você está sempre fazendo uma coisa que você vai chegar num momento que você vai perceber que valeu. E eu cheguei. Eu falo assim, não deu nenhum ano do momento efetivo que eu coloquei meu pé na estrada e fiz o meu primeiro lançamento para agora. Então a transformação da minha vida foi imensa. Aí agora eu já começo a olhar para o futuro de uma maneira diferente. Até em relação ao meu próprio marido. Eu falo assim, agora a gente já pode começar a planejar a sua saída do seu concurso público e começar a planejar que você também entre e migre para esse negócio, porque ele ainda não está inserido nesse negócio assim, né? Porque ele não consegue, o trabalho dele realmente demanda muito tempo externo. Então agora chegou o momento da gente começar a unir ainda mais a família e ter aquilo mais próximo, né? Então realmente, eu falo, a blindagem, ela é essencial. Se você tiver pessoas próximas a você que só te desanimem,
não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar. Engraçado que, não sei como é que ocorre assim pra você, mas a blindagem, quando ela não é feita, não quer dizer que você tá desprotegido. Pelo contrário, você tá sendo baleado. Exatamente. Então, assim, você não blindar e se cercar de pessoas que estão interessadas nisso, ou quiçá que creem, porque quando elas creem, elas começam a ver. Quando a pessoa não crê, eu posso mostrar aqui 20 pessoas, elas vão falar, Érico contratou a Andressa, essa mulher é uma atriz, e deve ser uma atriz, e o faturamento dela é Photoshop, e vai saber se isso acontece, então, assim, não crê. Mas quando você tá não blindado, elas estão te puxando ou para um lado ou para o outro, ou outro para o outro. Sim. Então, assim, a gente sempre vai receber esse tipo de coisa. Como você disse, né? Ser baleado. Sempre vai ter aquela pessoa que fala, mas será que funciona? Mas isso já nem chega mais. Porque eu já me blindei também. Eu já me fechei para aquilo. Eu internalizei que aquilo seria a minha Roma, que aquilo seria para onde eu iria. E que aquilo realmente iria me transformar. E as pessoas próximas a mim eram as que eu levava em consideração. Não, eu não vou escutar vozes que não querem me dizer aquilo que eu sei que vai me modificar. E eu fechei. Engraçado, né? Uma coisa que talvez você já tenha noção, mas eu vou deixar mais presente para você. Eu costumo dizer que o 6 em 7 não é o destino, ele é o começo. E vai chegar uma hora que, por enquanto, agora você tem pessoas que acreditam no 6 em 7, que fazem o 6 em 7. E vai chegar uma hora que você vai precisar fazer o mesmo processo novamente, mas só que para um nível maior. Vai chegar uma hora que a sua mente vai conceber que isso pode valer no sentido que você pode 2 milhões por ano, quiçá 10 milhões por ano, quiçá 30 milhões por ano, quiçá 100 milhões por ano. É engraçado, né? Porque tem um desses números que a sua mente não concebe ainda. Eu não sei onde é. Às vezes, o meu não concebeu o último. Demorou alguns anos para eu conceber. Conceber não. Aceitar que você consegue chegar nisso aí, né? Para ele, sim. Ele é assim porque o nicho dele é assado. Ele é assim porque ele é assim. Ele é assim porque... E aí a gente sabe, mas eu... Então, esse nível de desenvolvimento nunca vai parar. Eventualmente, de tempos em tempos... o seu nível de impacto vai ser diferente, né? E você vai repassar por esse processo inteiro novamente, com a diferença que agora você já fez ele uma vez, então você tem a chance muito mais fácil de fazer uma segunda vez mais fácil. Exatamente. Que legal, que bom. Eu queria agradecer aqui ao seu marido. O Fernando foi fundamental. Pela visão, né? E mais pela visão, pela insistência. Não é fácil insistir anos. Não. É fácil insistir uma vez, mas não é fácil insistir anos. Vamos dizer, de 2013 até... Quando é que você comprou a fórmula? 2018. 2018, você teve um tempo de espera até 2019 por causa da sua vida. Mas de Sim. 2013 até 2018, ele teve fé em você, que a ideia ia amadurecer. Né? Muita fé. Porque ele não desistia. Ele sempre vinha com o celular. Hoje eu estava trabalhando em casa, estava fazendo alguma coisa, ele vinha. Olha aí, você está corrigindo trabalho, corrigindo prova no final de semana, dá uma olhada aqui no Érico. Aí eu olhava para ele e falava, tá bom, eu vou parar o que eu estou fazendo, vou ver o que você quer me mostrar. E ele nunca desistia. Volta e meia eu escutava a sua voz pela casa, porque ele estava escutando, em algum ponto da casa ele estava te ouvindo. Então ele foi muito perseverante. Isso fez toda a diferença, com certeza. Total. Agora valeu a pena. Muito. 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 Então tá bom. Andressa, muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigada pelo convite. Te desejo muita sorte nesse próximo lançamento, apesar que sorte é uma coisa que talvez você não precise mais, porque agora você já sabe, tem consistência. Mas dito isso, tudo de bom e obrigada, fazer uma galera com pães mais saudáveis mesmo. Eu lembro Exatamente. que a minha neura com pão, e foi nos últimos anos, quiçá demonizado pelas dietas e tal. E eu acho que muito dessa demonização veio do fato das pessoas usarem químicos. Um monte de aditivos químicos sintéticos aí que não agregam em nada. Sintéticos, nada de... E eu lembro que lá fora eu tinha uma visão do pão, ou pelo menos quando eu morei na Alemanha, eu tinha uma visão do pão de um alimento mesmo. Se você for parar para pensar desde os tempos antigos, né, até Jesus Cristo, o pão era
era vida. Era Inclusive, vida. na Santa Ceia, ele reparte o pão. Né? Exatamente. Então, não era outra coisa. E ver o pão voltando ao seu caráter de nutricional, é muito bom. É muito bom. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas, para o máximo possível. E principalmente fazendo em casa, né? Exatamente. Fazendo em Porque casa. eu acho que fazendo em casa meio que une a família também. Bastante. Você cria uma memória afetiva muito grande também na sua família, nos seus filhos. Você consegue deixar isso para a posteridade. Total. Ó, um grande abraço. Fiquei Pra muito você fã também. do seu trabalho. Obrigada. E a gente se vê por aí. Obrigado mesmo. Imagina. Um abraço para você também.